Olá! Hoje vamos dar o nosso último passo na construção do texto da sua redação. Queremos enfatizar bem esse aspecto, porque o nosso objetivo é ver se conseguimos fazer, nos limites da sua competência, que você produza o melhor texto possível. Porque se você obtiver uma nota, você não tem nenhuma necessidade de tirar 10 numa redação, mas se você tirar 7, isso já lhe trará grande ajuda. Portanto, nós fomos organizando esses passos. Cada um desses passos tem uma série de atividades. Se você quiser outras atividades, além das que estão à sua disposição nas aulas, você pode solicitar e nós faremos o possível para ajudá-lo, porque é nesse contato individual em que você pode ter grandes benefícios. Nesse encontro de hoje, nós vamos tratar dos últimos segmentos, ou seja, nós vamos falar do desenvolvimento do seu texto e da conclusão que você deve elaborar. Ora, o seu texto ou será dissertativo expositivo ou será dissertativo argumentativo. Se o seu texto for dissertativo expositivo, essa estrutura você já tem na cabeça. O que você fez na introdução, você pega os elementos contidos na introdução e vá na mesma ordem comentando cada um desses elementos. Porque o texto expositivo não traz em si mesmo uma obrigação de argumentação, de você arranjar uma oposição, não, ideológica, não. Você pode fazer isso simplesmente com um artigo de jornal, em que você vai dizendo os seus pensamentos a respeito do tema. Se o seu texto, no entanto, é argumentativo, lembre-se, nós já fizemos no plano uma organização, já fizemos uma seleção de ideias, já selecionamos entre essas ideias aquelas que considera de mais valor, aquelas mais importantes, e a partir daí você vai produzir o seu texto de argumentação. Mas veja, imaginemos que a respeito de um tema você tenha selecionado 8 ideias. E entre essas 8 ideias, 6 são favoráveis ao que você pensa, e 2 são argumentos opostos ao que você tem. Ora, se você tem uma desproporção entre argumentos, chamemos de positivos, a seu favor, e negativos, os contrários, não seria bom que nessa situação você elaborasse um texto em que você fosse fazendo oposição de argumentos. Por quê? Senão o seu texto ficará desequilibrado. Porque você pega 2 argumentos positivos, vai contrariá-los com os negativos, mas vão sobrar argumentos positivos e, nesse caso, o seu texto não ficará bem harmônico. Então, se você observar uma desproporção de argumentos, não faça isso. Então, qual a seleção que você deve fazer? Qual a estrutura pela qual você deve optar? Ora, se você encontrar uma divisão harmônica, uma divisão equilibrada, melhor dizendo, de argumentos, você pode fazer 2 estruturas. Ou você vai fazendo um argumento positivo e o correspondente negativo, vai fazendo assim uma oposição em cada parágrafo. Essa é uma estrutura um pouco mais difícil. Ou então você faz uma estruturação que você apresenta o conjunto de argumentos de um tipo e depois o conjunto de argumentos de outro tipo. Se você fizer isso, lembre-se, os argumentos favoráveis, esses argumentos que você considera o que você pretende defender, são os argumentos da sua tese, você deve deixá-los para o final. Porque, veja, um texto é uma leitura. O avaliador vai ler o seu texto. Cada vez que o avaliador parar, porque ele teve dificuldades nessa leitura, você certamente estará perdendo valores no seu texto.